Olá, tudo bem? Hoje vamos estudar a conferência número 44, o eu da traição. Para falarmos de traição, deve existir um pacto que se possa trair. Quando há um pacto que não se cumpre, há traição. Partiremos desta base para estudar a traição. Tem que violar um pacto ou um compromisso. Aqui no plano físico conhecemos a traição quando, por exemplo, um noivo diz à sua namorada que vai amá-la toda a vida. E aos 15 dias já está entediado, já começam as brigas, as broncas. O namorado fez uma promessa e não cumpriu, houve traição. A traição quando se falsifica algo ou se adultera algo. Quando se quebra um vínculo, um laço, uma promessa. Nossa, nós estamos cheios de traidores dentro de nós. Quantas e quantas vezes a gente diz eu prometo aquilo e nada. É uma forma de traição. Quando uma pessoa chega ao conhecimento e está disposta a fazer a obra, se compromete a trabalhar custe o que custar. Então, tem que enfrentar-se com os 3 inimigos do Cristo, que todos nós levamos dentro e que formam isso que nós chamamos o eu da traição. No trabalho interior, dentro do terreno da mais estrita autoobservação psicológica, temos de vivenciar de forma direta todo o drama cósmico. O Cristo íntimo há de eliminar todos os elementos indesejáveis que em nosso interior carregamos. Os múltiplos agregados psíquicos em nossas profundezas psicológicas gritam pedindo crucificação para o Senhor interior. Cada um de nós levamos em nossa psique os 3 traidores, assim como Jesus, no drama cósmico, também os 3 traidores. Judas, o demônio do desejo, Pilatos, o demônio da mente, e Caifás, o demônio da má vontade. Estes 3 traidores crucificam ao Senhor de perfeições, no mundo, no fundo mesmo de nossa alma. Trata-se de 3 tipos específicos de elementos inumanos fundamentais no drama cósmico. O citado drama se há vivido secretamente nas profundezas da consciência superlativa do ser. Não é o drama cósmico propriedade exclusiva do grande Kabir Jesus, como supõem sempre os ignorantes ilustrados. Os iniciados de todas as idades, os mestres de todos os séculos, tiveram que viver o drama cósmico dentro de si mesmos, aqui e agora. O grande Kabir Jesus teve o valor de representar tal drama íntimo publicamente na rua e na luz do dia, para abrir o sentido da iniciação a todos os seres humanos, sem distinção de raça, sexo e casta. É maravilhoso que tenha alguém que, em forma pública, ensine o drama íntimo a todos os povos da Terra. Então vejam, que todos nós
no terreno da mais estrita autoobservação psicológica, deveremos evidenciar que também temos esses 3 traidores que não querem a todo custo que surja o Cristo. O Cristo Jesus, então, ele teve essa grande missão de iniciar para toda a humanidade, de dar este ensinamento a toda a humanidade, ensinar o sentido da iniciação. Esta que foi a grande virtude do Cristo Jesus. O Cristo Jesus, como dizem, não virá para nos salvar. Ele já nos mostrou o caminho, ele já nos mostrou o drama iniciático. Temos que seguir o mesmo. Ficarmos esperando que Jesus vá voltar um dia para nos salvar, sinto muito, isto não acontecerá. É nós que temos que fazer por nós, já sabemos o caminho. É uma estranha simbiose esta do Cristo Jesus, o Cristo homem, rara mistura do divino e do humano, do perfeito e do imperfeito, prova sempre constante para o Logos. Da mesma forma, nós, imperfeitos, teremos que encarná-lo para nos tornarmos perfeitos e realizarmos dentro de nós essa simbiose do divino e do humano. Os 3 traidores odeiam mortalmente ao Cristo secreto e o conduzem à morte dentro de nós mesmos, em nosso próprio espaço psicológico. Judas, o demônio do desejo, troca sempre o Senhor por 30 moedas de prata, quer dizer, por licores, dinheiro, fama, vaidades, fornicações, adultérios, poderes, etc. Pilatos, o demônio da mente, sempre lava as mãos, sempre se declara inocente, nunca tem a culpa, constantemente se justifica ante si mesmo e ante os demais. Busca evasivas, escapatórias para eludir suas próprias responsabilidades, para não fazer o trabalho psicológico. E Caifás, o demônio da mente, trai incessantemente ao Senhor dentro de nós mesmos. O adorável íntimo lhe dá o báculo para pastorear suas ovelhas. No entanto, este cínico traidor converte o altar em leito de prazeres, fornica incessantemente, adultera, vende os sacramentos. Estes 3 traidores fazem sofrer secretamente ao adorável Senhor íntimo, sem compaixão alguma. Pilatos lhe faz pôr a coroa de espinhos em suas têmporas. Os malvados eus o flagelam, o insultam, o maldizem no espaço psicológico íntimo, sem piedade de nenhuma espécie. Estudemos Judas. Judas é o demônio do desejo. É o inimigo da natureza. Representa todos os nossos desejos, tentações e fascinações no mundo físico. O desejo é a fonte de toda força, já vimos isto, pois é o fogo que anima qualquer coisa. Se nos entregamos a nossos desejos, seremos seus escravos. Se nos negamos a cada um de nossos desejos, liberaremos este fogo que está oculto no desejo, ou nos faremos donos desta força. Judas vende o Cristo por 30 moedas de prata. Isso quer dizer que nossos desejos vendem no mundo físico ao Cristo,
ao fogo. Quando aprendemos a negar-nos a nós mesmos, aos nossos desejos, começaremos a apossar-nos da força que está oculta em cada desejo. Desejo de chupar picolé, desejo de ir buscar uma mulher, desejo de beber, desejo de fumar. São infinitos desejos, centenas de desejos a cada dia. Quando não sabemos negar-nos a nós mesmos, iremos atrás de cada um de nossos desejos no diário viver. Aprender a combater este traidor é muito importante se aqui queremos avançar na grande obra. Do contrário, não iniciaremos o trabalho. O Evangelho de Judas diz: ditoso é aquele que vê em minha luz a luz do meu mestre. Ou seja, ditoso é aquele que vê na luz do desejo, que é o fogo, a luz do mestre, que é o Cristo. Quando um vê no desejo o fogo, vê o Cristo, o resgata. Quando não o vemos, o perdemos e jamais despertaremos o Cristo interior. O desejo é fogo e morrendo de instante em instante, iremos resgatando como vontade. Se diz que Judas, o desejo, é o inimigo da natureza porque não permite nenhuma criação em nós mesmos. Quando começamos a negar-nos a nós mesmos, começaremos a equilibrar os centros e o trabalho de nascimento dará seus frutos. A energia criadora do Espírito Santo cristalizará os corpos existenciais superiores do ser. E já vimos na conferência número 4, o equilíbrio dos centros. Aquela conferência é importantíssima. Então, ir eliminando todos os nossos desejos, nossos defeitos, nossos pensamentos, nossas vontades, tudo, para irmos equilibrando os centros. Só assim despertará o fogo e poderemos cristalizar os corpos existenciais superiores do ser. A este demônio vencemos negando-nos, negar a nós mesmos. Não, agora eu tenho desejo de ir dar uma voltinha por ali. Minha mãe, tira de mim este desejo. Vamos nos negando e aproveitando melhor esse tempo para coisas que são do ser. Vamos ver agora Pilatos. Pilatos é o demônio da mente, o inimigo da sabedoria. É o demônio da mente, o inimigo da sabedoria. Representa todas as nossas desculpas, justificativas, evasivas, escapatórias, através das quais continuaremos sendo sempre os mesmos. O que é lavar-se as mãos? Sempre que estamos diante de um problema qualquer, nos justificamos, nos identificamos com o problema, não sabemos tirar proveito da situação. Sempre damos desculpas para não trabalhar, para não eliminar os defeitos. Então, por exemplo, eu fui fechado no trânsito e já taquei a buzina naquele cara. E alguém me pergunta, mas por que você está fazendo isso? Ah, eu faço isso porque é mecânico, porque todo mundo faz. Ou seja, estou me justificando e não estou atacando o defeito em si mesmo.
este demônio sempre encontra saídas e justificativas para continuar sendo sempre os mesmos. A mente lhe corresponde à função de julgar a cada um dos nossos defeitos, de ajuizá-los com a reflexão. Porém, não cumpre seu trabalho. A mente vive identificada com todos os processos subjetivos. Se quisermos morrer, temos que deixar de justificar-nos. Temos que julgar-nos desapiedadamente. Não devemos aceitar as escapatórias. Devemos tornar-nos sérios no trabalho. Devemos tirar o pasto do burro, não devemos alimentar os defeitos do intelecto. Devemos acabar com todos os conceitos para ir integrando nossa mente. Recordemos que a melhor forma de pensar é não pensar. Com todo o intelectualismo, a mente se degenerou e já não compreende. Então, no drama crístico, teve também o episódio da entrada em Jerusalém, o Domingo de Ramos, em que o Cristo Jesus entrou em Jerusalém montado no burrico. O burrico simboliza a nossa mente. Quando o Cristo esteve montado na mente, ele teve domínio sobre a sua mente. Ele já havia então criado o corpo mental. A este demônio se denomina, Pilatos se denomina o inimigo da sabedoria, porque não deixa morrer em nós mesmos. A sabedoria chega com a morte. Se não se morre, pois não terá sabedoria. Este demônio impede a morte psicológica, sempre busca culpar aos demais, vive julgando em lugar de julgar nossas próprias ações. Encontra milhares de justificativas para não deixar-nos fazer as coisas do nosso ser. Encontra todas as justificativas para que sigamos fazendo as coisas do ego e da personalidade. Então, naquela fechadinha de trânsito, automaticamente taquei a buzina naquele cidadão. Ele que é o culpado, né? Nunca somos nós. Ele que é o culpado. Mas vamos analisar bem a situação, o ambiente, né? As pistas, as armadilhas de trânsito, para vermos quem realmente tem a culpa. Vamos analisar direitinho com a reflexão. A este demônio vencemos não nos não nos justificando e nos julgando desapiedadamente. Finalmente, Caifás, o demônio da má vontade, inimigo da verdade, representa nossas palavras, obras e omissões no terreno dos fatos. Promete e não cumpre o prometido, lhe dá o mesmo que fazer, é o mesmo que não fazer, podendo fazer não faz, malgasta o tempo em coisas que não têm a menor importância, não nos quer deixar praticar nada, quer se autorrealizar sem trabalhar. Então, exemplos de má vontade. É o que mais tem. Má vontade para estabelecer disciplina em nosso trabalho, má vontade para cumprir horários, para fazer as práticas, má vontade para levantar-se cedo e fazer as práticas, para investigar, para comprovar, para concentrar-nos, meditar, fazer retrospectivas, má vontade para dar os saltinhos durante o dia, para fazer as práticas dos derviches, as danças, a transmutação das forças cósmicas, má vontade para
translados de fundos, para negociar com os senhores do karma, uma vontade para eliminar eus, para se auto-observar, para refletir, para compreender defeitos, para pedir morte, uma vontade para se sacrificar pela humanidade, para repartir panfletos, para se foguear, uma vontade para o nascimento, boa vontade. Temos também demais. Boa vontade para perder o tempo, boa vontade para conversações ociosas, para nos distrair, para sermos programados pelos programas da televisão, boa vontade para festinhas, para trabalho subjetivo, boa vontade para dormir e descansar, para fornicar, para dar gosto aos desejos, para adulterar. Então, a diferença entre desejo e vontade é que a vontade é a ação em si, através das palavras, das obras e omissões. E o desejo é algo que surge no centro emocional inferior e que o centro instintivo acaba se apossando desse desejo. E aí cumprimos com os desejos instintivamente. Então, por instinto, temos o instinto de nos satisfazer com os desejos. E aí depois passamos para a vontade, onde cumprimos, onde colocamos em vias de fato. Vejamos algumas traições dentro da obra. Quando mesclamos o conhecimento com outros assuntos pseudo-esotéricos, científicos, religiosos, ou seja, de qualquer natureza. O conhecimento, não há nada que se pareça com o conhecimento. O nosso conhecimento é um estudo superior. Ele é totalmente distinto dos demais. Então não tem como se confundir. Então, quando mesclamos, já logo percebemos que existe coisa misturada. Quando nos identificamos com as coisas do mundo e nos retiramos da obra, estamos traindo a obra. Quando abandonamos o trabalho, não fazemos mais as práticas. Quando fornicamos voluntariamente, eu não vou mais na castidade, começamos a fornicar voluntariamente. Quando temos a castidade, traímos nossa Mãe Divina tomando outro cônjuge, isto é adultério. Quando não cumprimos com o juramento que fizemos de trabalharmos sobre nós mesmos, embora não lembramos que fizemos este juramento, mas não cumprindo, estamos traindo. E quando escolhemos o caminho do Nirvana, deixamos de lado o caminho direto e vamos pela espiral, é uma traição à obra. Este é o pior traidor, Caifás. É o inimigo da verdade. Se a verdade é o ser, digamos que é inimigo do ser. É o inimigo do Cristo, quer impedir a qualquer preço que nasça o Cristo. A este demônio se vence com esforços conscientes e padecimentos voluntários. Então, por exemplo, eu tenho vontade de ir dar uma voltinha aí pela rua, está muito quente aqui dentro. O que eu faço? Apelo para os esforços conscientes e padecimentos voluntários. Não, eu vou persistir nesse calor aqui, ainda que esteja nesse calor. Não precisa dar voltinha, desgastar o centro motor
desequilibrar o centro motor. Não, vamos continuar aqui mesmo. Minha mãe tira de mim esta vontade de ir passear, desintegra-o. Então são esforços conscientes, padecimentos voluntários. Nos mantemos aqui, fazendo nossas práticas. O mestre Rabolu, ele fala que hoje em dia são super esforços. Esforços já não adianta mais. As coisas estão tão complicadas, tão materialistas, tanto fascínio, tanta tecnologia, que esforços não resolvem mais. Precisa super esforços. Temos que buscar dentro de nós, então, esses traidores. E temos que saber que todos estes eus serão julgados por traidores. Cada eu psicológico que deixemos de eliminar é um traidor e seremos julgados por isso perante o Tribunal da Justiça Divina. Fica até aqui então a minha conferência de hoje. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.